uma ação que você, psicultor, pode colocar em prática lá na sua psicultura e vai trazer muito resultado, que é você analisar a sua psicultura de maneira profissional. Soraya, mas como assim de maneira profissional? Eu não tenho formação, eu não estudei uma faculdade de zootecnia, de engenharia de pesca, ou de biologia, ou de qualquer outra faculdade para analisar a minha psicultura de maneira profissional. Calma, é para isso que eu estou aqui. Quando eu falo analisar a sua psicultura de maneira profissional, é utilizando os mesmos conceitos, as mesmas técnicas e a mesma prática que eu faço e que eu ensino os meus clientes e alunos, que nada mais é do que você não só analisar, e quando eu falo analisar, eu estou falando aqui análise de água, que vai acarretar em melhor desempenho de crescimento dos seus peixes. Então, esse analisar é você olhar para todos os parâmetros com esse conhecimento técnico, né, teórico, levar isso para o dia a dia do campo da sua piscicultura. Então, não é só você entender os parâmetros de qualidade de água, por exemplo. É você saber também a relação entre esses parâmetros de qualidade de água, né? Então, é você saber que existe o oxigênio, que existe a amônia total, a amônia tóxica, o nitrito, o nitrato, a alcalinidade, a turbidez. Existem todos esses parâmetros de qualidade de água, mas eles não são independentes, eles estão interligados. Então, quando você entende que um parâmetro de qualidade de água pode influenciar em outro parâmetro, né? E eles estarem ali relacionados mesmo, e você tem o entendimento disso, mas também a interpretação disso, fica muito mais fácil de você conseguir levar os resultados para dentro da sua piscicultura, para dentro do viveiro que você tem ali hoje, e, consequentemente, ter também maior lucro, maior chance de faturamento. Por quê? Porque o peixe vai desenvolver melhor, porque o peixe vai crescer melhor, porque o peixe vai se alimentar melhor, porque o peixe vai deixar de ficar doente. Mas isso só se você tem total entendimento e olha para tudo isso de maneira profissional, como eu vou te falar hoje, tá? Então, analisar não é só você pegar lá um kit, né? Então, pegou lá, coletou a água, fez análise, a concentração do oxigênio, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, você nem se preocupou com o horário. 3 horas da tarde, você foi lá, a concentração de oxigênio tá boa. A concentração de oxigênio tá boa. E pronto, ficou nessa leitura, né? Analisar a água, analisar a sua piscicultura de maneira profissional, não é você só fazer a análise, é interpretar esse resultado. E para você interpretar esse resultado, você não dá para você analisar pontualmente. Não dá para você analisar pontualmente. Eu posso ser considerada uma pessoa com diabetes alto se eu fizer uma análise de diabetes logo depois de ter consumido grande quantidade de doce, por exemplo? Não posso. Por que é que a gente precisa, né? Por que é que o médico pede que nós façamos essa análise sanguínea, esse exame sanguíneo em jejum? Justamente porque se eu consumo alta quantidade de açúcar em determinado tempo antes de fazer a coleta do sangue para fazer a análise, vai demonstrar que eu tenho alta quantidade de açúcar no sangue. Mas isso não significa que eu sou uma pessoa diabética. Não. Isso significa que o exame foi coletado de maneira errada e que eu não tive parâmetros ideais para interpretar de maneira correta esse exame. Lá na piscicultura é a mesma coisa. Se você faz análise de oxigênio, vou continuar na análise de oxigênio que eu estou dando o exemplo aqui. Faço análise de oxigênio às 3 horas da tarde, em um viveiro escavado,
que tem um volume de fitoplâncton dentro desse viveiro, a chance de que eu tenha grande concentração, alta concentração de oxigênio é muito grande. Para dizer bem a verdade, é quase que impossível você não ter alta concentração de oxigênio, a não ser que você tenha lá altíssimas densidades de peixes, tá? Por quê? Porque não é... São vários fatores que são levados em consideração, mas o fato de, às 3 horas da tarde, ter alta concentração de oxigênio não me deixa ileso de que, ao longo da madrugada, eu tenha problemas de falta de oxigênio dentro do viveiro.